Bem, boa tarde a todos, obrigado a presença de todos aqui hoje. Nosso último dia de talk, nosso último dia de Expo Shopping. Está sendo muito bacana para todos nós, o resultado e o feedback que eu estou tendo do espaço e tudo mais. Estamos muito contentes de ter foi difícil, foi um trabalho de colocar. Imagina, são um espaço com quase 30 empresas tem aqui dentro. E falar um pouco de arquitetura dentro de um espaço que se falava menos de arquitetura. Então, tem um espaço para falar que, né, dentro da arquitetura, tecnologia, ligado à edificação, ligado aos espaços, eu acho que é uma oportunidade muito bacana. Bem, então, falando hoje no nosso último capítulo, nossa última edição desse talking aqui na Expo Shopping, no espaço de Insights e Tendências. Estou aqui, queria receber aqui o André, da Vertigarden. André, obrigado por vir. O Chay, da Sul Metais. E o Ali, da Manusa. E nós vamos falar um pouquinho, nós falamos no primeiro dia, nós falamos sobre áreas externas. Então, a ideia desse conteúdo era falar um pouco da arquitetura, em partes, né? Da arquitetura e como nós projetamos e como nós vemos o shopping, né? A ideia esse projeto nasceu com a ideia de falar sobre o shopping do futuro e, a partir daí, foi desenhado em cima dessa ideia, e o que a gente queria era trazer com que o espaço resumisse, o espaço fosse uma síntese, né, do que nós imaginamos ou do que nós acreditamos que seja esse shopping do futuro, e que seja esse espaço mais integrado, mais democrático, mais aberto, quebrando um pouco os paradigmas. A gente falou muito de paradigma, falou muito já, não vou repetir, nós falamos muito de pandemia, pós-pandemia, mudança de comportamento, acho que todo mundo está falando disso, mas uma coisa que eu acho que o mais importante disso é que a gente vai sair aprendendo algumas coisas sobre nós mesmos e sobre as pessoas que nos cercam, que talvez a gente não tivesse parado para pensar, né? Seja parado para pensar quando a gente esteve em casa, trabalhando de casa, que ninguém imaginava, né? Ou parando para pensar quando a gente ficou sem a relação com as pessoas, sem o contato humano. Então, eu acho que redescobrir o ser humano dentro de tudo, né? Nós estamos falando de arquitetura, mas de tudo. Eu acho que isso é o maior aprendizado que a gente fica disso. E começar a discutir as pessoas no centro das coisas, eu acho que é um avanço social e um avanço cultural muito interessante. E nós, acho que o mundo inteiro está começando a rediscutir, e a arquitetura está muito ligado nisso, né? No espaço, para as pessoas, e falar um pouco disso. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o edifício, nós falamos, né, das áreas internas e externas, hoje eu queria falar um pouco mais do que é o edifício. O edifício como tem um conteúdo do shopping center, e eu tenho que ter um invólucro que organiza isso. Mas ele tem umas características, as características de tem que emocionar, tem que estar integrado, tem que ser uma referência, a arquitetura é design, é arte, então aqui envolve muitas coisas. E aí eu queria, começar a falar um pouquinho disso. Nós falamos aqui um pouco, né, começamos a falar sobre biofilia, sobre a importância da natureza dentro dessa relação humana, dentro dessa relação. E os edifícios, cada vez mais, as áreas externas, a gente falou, né, quando você começa a transformar estacionamentos em parques, eu acho que começa a mudar o mindset dos edifícios. E a relação começa a mudar. E nós estamos muito empenhados nisso. Eu acho que é um desafio enorme, mas estamos muito empenhados em criar esses espaços. E a gente trata... Nós falamos, né, das áreas de transição, que são as áreas externas, mas as áreas externas, elas se desdobram nas fachadas, que é a cara do edifício, mas é o que pode ser o mais opressivo para uma cidade, né? A escala da cidade se faz pelas fachadas. As referências do que nós temos se faz pelas fachadas. O reconhecimento dos edifícios, os acessos. Um edifício tem que saber onde eu entro, marcado os acessos. Isso é muito importante na hora da gente projetar e de pensar um empreendimento grande como um shopping center, ou uma residência, ou o que seja. E aí, falando um pouco eu queria começar com você, André. Falando um pouco sobre natureza. Como que nós falamos, né, das áreas de parque, de espaços das pessoas utilizarem, como a natureza integra.
E eu acho que essas áreas de transição, essa extensão da calçada que chega até o edifício, começando pela própria calçada, e como essa relação que sobe pela fachada, e eu digo que sobe porque quando a gente trata as áreas verdes dos jardins, esses jardins também sobem pelas fachadas, e começa a criar uma cidade muito mais interessante, viva, que respira, a vegetação, o conceito de biofilia vem da questão do amor pelo que é vivo, né? E a partir daí os edifícios têm uma vida própria e as suas fachadas também podem ter vida. Vocês trabalham muito com a questão do jardim vertical, não só isso, né? Paisagismo, a gente já falou muito sobre qual a relação entre botânica e construção, que eu acho que é uma sinergia, uma ciência muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho, lógico, nós estamos aqui falando de insights e tendências, de ideias. Eu acho que o que a gente está querendo criar, ou seja, expor ou falar nesse momento, é provocar ideias. Eu queria que você falasse um pouco dessas provocações, sobre suas ambições dentro desse trabalho, porque a gente sempre tem, né, essas ambições dentro do nosso trabalho, e como você vê essa sinergia entre natureza e arquitetura. Alô, excelente, Fábio, obrigado. Estou aqui já me tremendo, porque provocação é comigo mesmo. Queria agradecer o convite, Fábio, Ásia, Abrace, todos que estão por aqui. Eu sou o André Bailoni, sou sócio fundador da Vertigarden. Nossa empresa foi a empresa de vanguarda no Brasil, quando nem se falava em jardim vertical. A gente fez o primeiro do H-Core, depois já fomos fazer o do Sírio-Libanês, na 9 de julho, que tem 1.000 metros quadrados. E essa coisa da fachada que você falou, eu já vejo que o termo jardim vertical já é algo que vai começar a cair. Porque quando a gente fala assim, jardim vertical tem os sinônimos, parede verde, mas parede verde é uma parede que pintada de verde, ela é verde. Também é verde, né? Parede viva. Se você for num presídio e ver um monte de barata correndo na parede, é uma parede viva. Muro verde é a mesma coisa, o termo mais correto é jardim vertical, porque é um jardim na vertical. E existem várias tecnologias para isso. Mas quando a gente vem aqui e se depara com esses totens, com essas colunas vegetadas, você vê que isso daí já começa a ser um revestimento vivo, que não serve só para envelopar paredes, ele serve para envelopar qualquer outra coisa, uma coluna, uma forma geométrica, uma pirâmide, uma escultura. Então, é essa coisa que você falou da biofilia, que é esse amor pelo verde, né, amor pela vida, né, e a vida em si. Por quê? Porque não é só a parte estética. A planta, ela contribui para o meio ambiente de que forma? A planta faz fotossíntese. Sem a planta nós não existiríamos, porque ela é a base da cadeia alimentar, né, para os herbívoros e depois vem os carnívoros, e aqui estamos nós, os homens, no topo da cadeia alimentar, mas a planta respira. A planta, ela pega a água que vem para ela via raiz e joga essa água para a atmosfera, através dos estômatos, ou seja, as plantas suam. Elas transpiram como a gente transpira pelo nosso suor, e no momento que ela transpira, ela umidifica o ar, e principalmente em áreas onde a gente tem pouco espaço para se plantar árvores, né? A gente pode colocar a planta, um jardim vertical ou um revestimento vivo, vai atrair pássaros, que vão nidificar e vão fazer ninhos dentro dessas, e aí de repente você está na sua casa ou você está no empreendimento e você vê uma alvorada de passarinho logo pela manhã, todos eles saindo de dentro do jardim vertical e no final da noite voltando para dentro do jardim vertical, que é onde ele está se abrigando, né? A gente vê borboletas, então a gente pode usar espécies que são atrativas de borboletas, e você imagina num espaço coworking, que agora a gente fala de pandemia, vamos falar do coworking, que são aquelas baias fechadas de vidro, todo mundo na sua baia, um do ladinho do outro, respirando um ar-condicionado viciado, que não se recicla, que não tem janelas basculantes, e é a síndrome do edifício doente. Você está respirando um ar viciado e cheio de patógenos, de alguém que está gripado ou de alguém que está com Covid, e você está respirando aquilo. Então, por que não repensar os espaços coworking de uma maneira onde você, de repente, tem uma sala de reunião que é um borboletário, e o CEO da empresa, ao assinar um documento, vem uma borboleta e pousa na caneta dele.
Então, o jardim vertical não é estético, porque se fosse só estético, qualquer coisa o substituiria. Ele tem cheiro, ele tem vida, ele tem defeitos. Se a gente pegar a arte dos orientais, quando eles fazem bonsais ou quando eles fazem jardins japoneses, o defeito ele está presente. E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de defeito. Ah, mas tem um buraquinho ali, olha lá, aquela planta não está preenchida. Gente, se eu coloquei uma planta que atrai borboleta, porque eu quero ver borboleta, a borboleta é bela, mas a lagarta, ela é má. A borboleta põe os ovos na fachada, eclodem lagartas, que são vorazes. E elas matam 1 metro quadrado de jardim vertical da noite para o dia. E aí? Como é que faz a manutenção? Né? Então, eu vejo que assim, eu estava conversando com a Paty, minha sócia, na vinda para cá, né? A gente está vivendo um mundo de experimentação, de novos conceitos, de uma nova vida, mas principalmente um mundo dessa galera mais jovem, que é a cultura do low touch, pouco contato. Não sei se isso é ruim, se isso é bom, mas é a nossa evolução. As pessoas estão querendo pouco contato. Hoje a pessoa vai fazer uma compra, ela não precisa ir no shopping center, ela compra online. E o que cresceu as compras online na pandemia? Então, se eu não tiver a experiência para a pessoa sair de casa e ir comprar no shopping, eu tenho que criar esse atrativo, eu tenho que criar essa experiência. Para a pessoa sair de casa, a cultura omnichannel, nós temos um stand aí falando de omnichannel, né? Então, como eu linko essa compra online para fazer essa pessoa sair de casa quando comprou o produto e experimentar o produto numa loja física? Então, o que a gente tem que promover é a experiência, né? Dentro dessa cultura low touch, né? E essa experiência, assim, para mim o shopping center ele tem que ser pensado para porque não é só a fachada. O lá dentro tem que ser o lá fora. Eu gosto muito do Shopping Galeria de Campinas, adoro passear por lá, não sou um cara de frequentar shopping, mas quando eu vou porque eu quero ver aquele jardim, com muita água, com muita planta. Então, acho que assim, o partido arquitetônico é a base para a gente poder ter sistemas vivos dentro desses empreendimentos. E aí que tem que ser pensado a questão da luz, principalmente, porque planta precisa de água, de luz e de nutriente. A água a gente disponibiliza de forma automatizada, com vários sistemas, um diferente do outro, vai depender do projeto. O nutriente a gente disponibiliza de maneira automatizada junto com a água de irrigação. E a luz? Não adianta, num ambiente enclausurado, aqui é lógico, os jardins foram feitos como um cenário, foi montado para ficar aqui 3 dias e eles já vão embora, né? Mas eu tenho que pensar na luz, para eu poder ter a planta viva, para eu poder ter o passarinho, para eu poder ter a borboleta, para eu poder ter o cheiro da mata, né? Para eu poder provocar sensações, né? E eu acho que a partir daí, eu vou encerrando por aqui, que os colegas também vão falar, e acho que assim, eu me empolgo demais, depois a gente continua. André, eu acho que uma coisa que você falou que acho que é muito importante é essa coisa multissensorial, né? A experiência. Nós, o maior órgão do nosso corpo é a nossa pele, não é por acaso, porque a gente precisa de contato. Nós precisamos tocar nas coisas. A tecnologia está aí, e ela vai substituir muitas coisas, principalmente as coisas que a gente não gosta de fazer. Ela nunca vai substituir o cheiro da terra molhada, essa sensação que nos traz esse conforto de fazer parte daquilo. E eu acho que você falou da escala, né? A gente trata muito, quando a gente fala em shopping center, já que o assunto é shopping center, mas a gente fala muito da escala das coisas. E aí você falou, não, é um jardim vertical, é quase um parque vertical. E as cidades começam a mudar, né? E não é uma parede verde, é uma cidade verde, e a partir daí como isso se reproduz e como a gente pode criar ambientes mais humanos, né? Mais próximos da gente. Uma hora, a máquina vai fazer muita coisa que a gente não gosta de fazer, mas o que a gente gosta de fazer, né? Quando fala de shopping center, não, o shopping center vai morrer, vai acabar. Eu acho que ele vai se adaptar e o shopping center vai dar tudo que o comércio online não dá, que é tocar. Nós precisamos tocar. Exato. Nós temos
nós somos um conjunto de sensações e os nossos sentidos, eles funcionam junto. E o tato é um deles, né? E com os outros, e todas essas questões, e são questões sentimentais, né? E quando a gente trata os edifícios e fala das fachadas, eu acho que tem uma questão muito importante, que é a escala, né? A escala humana, porque as cidades, elas tiveram um momento frenético de sair da escala, né? A corrida pelo maior edifício do mundo já não faz tanto sentido. Fazia sentido porque eu tinha limitações tecnológicas, hoje eu não tenho mais. Eu acho que hoje o desafio é como fazer alguma coisa mais humana, como se aproximar mais das pessoas. E aí eu acho que também entra uma questão de como criar esse ambiente em gerar resíduo, menos resíduo, toda essa questão de sustentabilidade que a gente vem falando. Quando a gente fala de sustentabilidade, a primeira coisa que se vem à cabeça é no verde, mas tem muitas outras coisas. Hoje, o assunto, a agenda da contemporânea, né, é o ESG, e a gente fala muito disso, é importante, o social é muito importante dentro disso, e eu acho que, então, até saindo um pouco, voltando nessa questão do edifício, falando da sustentabilidade, nós hoje estamos... Os edifícios, eles são feitos para durar muito tempo. Os edifícios, na média, duram... Uma média de um edifício se constrói para durar, na média, 40 anos. Né? Tem edifícios que duram muito mais e tendem a durar muito mais, no mínimo 40 anos. E, a partir daí, nós vivemos um mundo com uma dinâmica muito grande, ou seja, muda, o varejo mudou, ninguém mais compra como comprava 2 anos atrás, depois da pandemia, né? Então, o shopping evolui, os edifícios evoluem, e os edifícios são feitos para durar, e você vai tendo uma defasagem aí. E aí entra uma questão muito importante, é um trabalho que a gente vem fazendo com muito carinho e pensando, estudando muito, que é a revitalização, o retrofit, o reaproveitamento dessas áreas, né? Como que eu aproveito, como que eu reciclo a cidade, para trazer essa cidade que a gente quer, dos parques verticais, né? E aí eu entro numa questão que eu queria falar sobre fachadas, né? Eu acho que uma questão, para a gente também não prolongar muito, e focar um pouquinho num tema, mas eu acho que a questão do retrofit. Hoje, nós estamos trabalhando em vários projetos, estamos trabalhando juntos também em projetos muito interessantes, onde cada vez mais a gente vem usando os elementos metálicos, né? Você, Chay, está, né, nesse mundo, projeta, está com a gente, a Sumetais é a especialidade, e a gente vem tentando desenvolver sistemas, né? Sistemas de brise, de sombreamento. A boa arquitetura, a arquitetura brasileira sempre foi uma arquitetura que olhou muito para a questão climática, do sombreamento, da ventilação natural, e os elementos os materiais e as soluções avançaram muito, né? E eu acho que a gente tem que retomar coisas, né? Como os brises metálicos, a gente vem fazendo muito isso, e hoje a tecnologia te permite muitas coisas, e principalmente na hora de você fazer um retrofit, ser menos destrutivo, gerar menos resíduo e sobrepor, né? É como a gente troca de roupa, né? Nosso corpo envelhece, mas a gente está seguindo na moda, e a moda você substitui. E agora a gente fala de reciclar, de consumo consciente, né? Como que isso pode, né? Falando em consumo consciente, a gente está, né, falando de shopping, falando de varejo, mas como esse consumo pode chegar nessa escala de fachada, como vocês olham, como vocês veem isso, e para você, o que você acha que a fachada metálica, as revitalizações, como vocês contribuem para esse assunto? Fala um pouquinho para a gente, Chay. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos aí, prestigiando nossa parte na fala. Meu nome é Chay, eu trabalho na Sumetais. A gente agradece também a parceria aí com a ASA e com a Asbrás. É interessante quando a gente pensa na revitalização, né? Porque, como vocês falaram, os nossos costumes mudaram, né? Depois de tudo isso que a gente passou, muito tempo fechado, muito tempo enclausurado. Eu sou um pouquinho fora dessa geração que o André falou, então eu gosto de estar ali convivendo com pessoas fora, e eu acredito que grande parte das pessoas também.
E a gente vê um empobrecimento das fachadas, né? Principalmente nas grandes capitais, lógico, em todo lugar, mas principalmente nas grandes capitais. E quando a gente pensa em retrofitar essa fachada, deixando ela o mais linkada ao meio que a gente está querendo criar, desse shopping do futuro, dessa cidade do futuro, né? A gente não pensa também em destruir, como você falou, em trocar, em agregar aquilo que já existe, uma cara, um aspecto, até funcionalidades técnicas novas. E quando a gente pensa em produtos metálicos como brises e revestimentos, a gente tem um produto que tem um baixo peso agregado, né? Então a gente não precisa reestruturar uma fachada, a gente pode trabalhar com estruturas secundárias, leves, até temos algumas obras aí que já fizemos com a Vertigarden, então agregar ao produto metálico, associá-lo a um produto verde, né? Onde eles vão estar ali convivendo em harmonia. E eu acho que o mais interessante quando a gente pensa nisso é que o produto metálico, além dessa vantagem da leveza, pelo menos na Sumetais, a gente trabalha com um produto customizado. Então, apesar de ser uma indústria, o nosso produto ele tem o DNA da obra que ele é vendido, que ele é destinado, pensado pela arquitetura, e isso confere a esse revestimento, né, esse brise, uma característica única, né, de não estressar a pele da edificação, né, o invólucro, de conferir arquitetonicamente um aspecto visual novo, adequado, ligado a outros materiais que podem ser associados a ele para fazer essa integração do ambiente externo e interno, né? Fora que o nosso produto ele tem um DNA técnico, como você falou, Fábio, os brises eles nasceram tecnicamente, né, para controle de insolação. Então, quando a gente pensa num produto que não vai gerar resíduo, porque ele é customizado, feito sob medida, ele não vai estressar a fachada, não vai ter um gasto agregado com estrutura, com reforço, com nada disso. E ele ainda soma com esse coeficiente da proteção solar, contra a radiação solar. A gente tem painéis perfurados que vão ter um aspecto de brise, porque eles permitem a luminosidade natural adentrar o ambiente interno de forma difusa, sem ofuscamento, então gera um ambiente confortável aos usuários, né? Então a gente tem essa série de características no produto e aí a gente depende da arquitetura, né, que é essa engenharia que linka a arte, social, a própria construção em si, em como a gente pode inovar, né, criar produtos, né? A gente tem desenvolvido aí uma ampla gama de produtos padrão, mas a gente tem esse DNA na Sumetais de criar produtos sob medida, customizados, e eu acho que essa é a parte importante dessa evolução da construção. Fornecer aos engenheiros que linkam a engenharia da construção com o social, que para mim é o arquiteto, cria essa visibilidade, integra esse ambiente dessa forma, abastecendo ele com possibilidades, né? Não, eu acho que uma coisa que você falou que é importante, eu acho que a era da padronização e da industrialização seriada, eu acho que isso está acabando. Eu acho que também uma tendência é cada vez as coisas serem mais adaptadas ao uso. Isso em tudo. Customização eu acho que é um pilar desses novos tempos. Porque cada vez mais a diversidade, a gente fala muito de diversidade, e a diversidade está muito ligada à individualidade, a nós como pessoas indivíduos, não como pessoa massa. E a partir daí, eu acho que os edifícios também são indivíduos. Cada edifício tem uma característica, né, não digo individual, né, na tradução da palavra, né? E a partir daí, eu acho que a adaptabilidade é muito importante. Como você falou que as plantas crescem, dominam e, né, envolvem. E isso, eu acho que a gente tem esse papel de arquitetura na hora de pensar alguma coisa customizada. E, cada vez mais, integrando outras coisas. E a tecnologia entra, mas a tecnologia já não entra como o principal. A tecnologia a tecnologia vai estar sempre. E ela já não é... cada vez mais eu acho que a tecnologia está perdendo o papel principal para um papel coadjuvante muito importante, só que já não é o principal, porque as barreiras se quebraram em tecnologia, né? E a gente está falando de individualidade, de unidade, de personalidade, né? E eu acho que é interessante pensar
como evolui a tecnologia, né? E a gente chega como integrar isso. E aí eu queria agora entrar nesse assunto com o Ali, porque nós estamos falando de tecnologia e o Ali da Manusa trata uma parte que é muito importante do edifício, que é o acesso. E esse acesso, que é a chegada, que eu acho que é o primeiro ponto de contato do cliente, do usuário, de quem seja, eu acho que é o ponto mais importante na hora da tecnologia. E eu queria pegar esse ponto contigo. Olhando, a gente fala, pô, mas é uma porta automática, né? Mas eu acho que vai um pouco além disso. Eu acho que a funcionalidade disso tem uma possibilidade enorme dentro de tendências de ser uma porta. Porque é uma porta, é um elemento de fechamento, mas é aonde todo mundo passa. E eu acho que aí, essa integração, né, a gente falou de integração da natureza com a arquitetura, e eu acho que essa integração cada vez é mais presente da tecnologia, dos elementos com a arquitetura. Nós não precisamos mais ver, nós precisamos sentir. Nós estamos trocando o ver pelo sentir. E a partir daí, nós não precisamos mais estar vendo os elementos. A tecnologia não precisa estar vista. E outra, ela não está, hoje ela está na nuvem, ela está aqui em toda a frequência de Wi-Fi que roda por aqui. Nós não vemos essa coisa, nós falamos, quando falamos de ambiente interno, do conforto. O conforto é uma coisa invisível, que muda a vida de alguém, né? Alguém trabalhando num escritório poluído, sujo, com contaminação lumínica, ele vai ficar doente, ele não vai saber por quê. E é invisível. E a tecnologia cada vez mais é invisível. A tecnologia hoje está nos nossos gadgets, né? A gente veste a tecnologia e o edifício também tem que seguir essa tendência. Eu queria que você falasse um pouquinho da onde vai isso além da porta. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ásia, Abrace. Eu sou Ali, da Manusa. E, Fábio, você tem razão. A porta é um item muito presente na nossa vida em todos os cantos. A porta, inclusive, eu acho que como ser humano, a gente sempre encara como uma barreira. Então, a gente precisa abrir uma porta para entrar no ambiente, abrir uma porta para sair de um ambiente. E quando a gente fala de tecnologia, de automatizar a porta é o que você falou, é o convite, né? É a entrada, é o abraço entre, né? Então, quando você automatiza uma porta num shopping center, que eu acho que é o que a gente está falando aqui, que hoje não é mais só um centro comercial, essas são as tendências. Afinal, o shopping center é onde você vai sair para fazer um date, um encontro, vai com seus amigos para o cinema, né? Vai simplesmente passear com a família. Isso, consequentemente, gera a compra, né? Que é o intuito do shopping. Ele não é mais só um centro comercial. A tecnologia ela faz sentido. Eu acho que a porta automática, né, é um produto metálico, assim como o Chay comentou dos brises, mas é um item de conforto. E hoje é muito engraçado, se você for nos maiores shopping centers, né, que já tem esse conceito de ter uma automação, as pessoas não pensam se elas têm que abrir a porta. A gente está no nosso cérebro, já está no nosso comportamento humano, de chegar, caminhar e a porta abrir. Inclusive, se a porta não abrir, você fica inclusive sem chão, né? Para onde que eu vou? O que eu faço? Eu entro, não entro? Então, a porta ela é um convite. Aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente começa a ir além. Legal, eu tenho tecnologia, a porta ela abre automaticamente, né? Isso, legal, a tecnologia. Mas a tecnologia ela não para. Eu acho que a tecnologia a gente tem que usar ela a nosso favor. Então, quando a gente começa a falar de inovação, a gente começa a falar... Eu não gosto muito de usar a palavra controle de acesso. Eu acho que a gente não tem que controlar as pessoas, né? O controle de acesso ele não vem para as pessoas. Permissão de acesso, talvez, né? Exatamente. Então, a gente começa a falar de um prédio inteligente, né? Se fala de tecnologia. Hoje, a porta ela pode ser mais do que uma porta, né? Primeiro que a porta ela vai te garantir conforto, né? Conforto e tudo mais. Mas eu começo a falar, inclusive, do lado do shopping. Né? Eu começo a impactar as pessoas de uma forma melhor. Eu consigo agregar acessórios a esse produto e eu ter conectado hoje, que é a nossa maior ferramenta, a internet, ter um IoT da vida, a Internet of Things, e monitorar essas portas. E eu falar assim, o shopping falar, nossa, a minha entrada A, eu tenho um fluxo maior na parte da manhã do que na parte da tarde.
Ou a minha entrada B, eu tenho um fluxo maior o dia inteiro, ou no final de semana. Legal, eu vou focar uma campanha de marketing naquela região. Eu vou dedicar mais staff para ficar naquela região. Né? Aí você começa a falar de controle, até quando você fala de fachada, você falou de manutenção. Eu não posso ter o produto parado. E produtos têm desgaste, o prédio tem desgaste, né? Então, se eu começo a falar de tecnologia, eu começo a falar de controle, quando eu falo do controle, não do acesso, do produto. Eu começo a falar, essa porta já me bateu 200 mil ciclos. Será que está na hora de eu fazer uma manutenção preventiva? Garantir que o conforto do usuário siga. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Quando a gente fala de porta, realmente é um produto metálico, é fabril, não é como a Vertigarden, não é vida, mas eu acho que a tecnologia faz parte da nossa vida hoje, né? E a gente tem que usar ela a nosso favor, né? E não ser uma barreira na nossa vida. Não, eu acho que são todos esses elementos que compõem, né? Nós estamos falando de edifício, nós estamos falando de conforto, porque o edifício nada mais que é do que o espaço para receber as pessoas e pensando no conforto de abrir a porta e até essa questão da contagem, né? São ferramentas para melhorar o conforto ou para melhorar alguma coisa ou para entender, melhorar a experiência. Eu acho que é um pouco isso que todos os edifícios estão caminhando, não é só o shopping center, mas eu acho que é sempre um serviço para as pessoas, né? E aí nós falamos um pouco dessa coisa do invisível do conforto, e aí eu queria fechar a nossa conversa, aí agora eu até brinquei, né? Tirando o crachá, falando um pouquinho da experiência de vocês, queria começar com você, André, para falar, que você falasse um pouco para a gente, você falou já, né? Você falou aí da poesia das borboletas, muito bom. Não, acho que é muito legal, porque a gente está falando de fauna, né? Nós estamos falando de shopping center, nós estamos falando de fauna, é muito legal, porque, né? Você está falando de uma coisa que, né, sai um pouco da... Sai e não sai, porque faz parte disso. Falando de tendências, falando de como que essas áreas... A gente gosta muito de falar de transformar, de provocar, de transformar o shopping num parque, abrir, tirar o telhado, levar luz natural, ventilação natural. Para nós isso é uma tendência e mais do que tendência, quando a gente fala em tendência, parece que é uma coisa longe, né? É quase como uma aspiração, mas não, eu acho que é uma coisa assim, uma tendência, aquilo é um caminho que você busca, que você acredita e vai buscar. André, fala para mim, o que você acha que dentro desse mundo, o que você acha que pode melhorar os edifícios e a nossa vida dentro do shopping center e dentro das nossas cidades? Bom, o André é um cara caipira. Eu sou de Piracicaba, sou formado em agronomia, sou um engenheiro agrônomo. Aprendi a plantar feijão, milho, soja. E me vi no meio urbano e falei, cara, o que eu tenho que fazer para resgatar os valores da natureza e do campo e trazer isso para dentro da cidade? E todo mundo quer, eu já morei muito tempo em São Paulo, em apartamento e tudo mais, e sentia muita falta dessa conexão. E a conexão com a natureza, quando a pessoa pensa em ir para o meio do mato, ela é um tanto quanto hostil, porque o mato tem pernilongo, tem o porvinha, tem o borrachudo, tem cobra, né? Então você quer ir para o mato, mas você quer ir para o mato com o conforto do ar-condicionado, né? Então, esse é o grande desafio, continua sendo, né? Mas eu vejo que na área agrícola, hoje, os tratores são pilotados de dentro de escritórios. Quando muito cara está no campo, ele está dentro de um trator, de uma colheitadeira, dentro de uma cabine com ar-condicionado, numa puta mordomia. Hoje os drones estão fazendo colheita. Por que não? Um drone daqui a pouco não vai estar fazendo manutenção em jardim vertical. Sem dúvida. Pilotado aqui de baixo, eu consigo identificar qual é o tipo de praga, qual é o tipo de doença que tem lá em cima, e já tem um produto biológico dentro do drone que pontualmente ele possa ir aplicando esse produto e controlando praga e doença. Isso Por te que permite não escalar, né? um drone do cara subir em cima, igual o filme do Homem-Aranha, que tem o duende, que sobe em cima daquele disco, e o jardineiro não está em cima de um disco, com a NR35, com todas as certificações, é outra tendência. Outra tendência, cara, os carros estão começando a voar. E quando todos os carros voarem, o que vai sobrar das ruas?
grandes parques, pomares. Imagina que delícia, que lindo. Eu vivo esse mundo imaginário do ideário, do ideativo, das tendências, e eu falo que, se hoje, por um lado, a gente fala que muitas profissões vão deixar de existir por conta da inteligência artificial, por conta da robotização, por conta de que alguns advogados, dentro da sua área, o cara vai fazer uma consulta online, ou um médico dentro de determinada área também vai fazer. Então, assim, se por um lado as profissões vão deixar de existir, por outro lado, o cara que cuida da vida, já que a arquitetura está zelando ou vendo essa vida toda lá para dentro, os jardineiros técnicos, que entendam, não é o agrônomo, porque a faculdade é outra coisa que talvez comece a se diluir, a se pulverizar. Eu fiz agronomia para plantar feijão e não planto feijão. Eu estou dentro da cidade, hoje meus contatos são muito mais com arquitetos, com engenheiros, do que com agrônomos. Não precisava ter feito um curso de 5 anos, talvez. Então, o profissional jardineiro vai ser muito demandado, porque a gente vai começar a ter muitas áreas obsoletas, e essas áreas vão ter vida. É o que eu acredito. Então, eu acredito nessa tendência. Está aí uma nova profissão que vai entrar, sem dúvida, eu acho. Quando começar, quanto mais jardins, mais jardineiros e mais gente sabendo cuidar disso. Fábio, você corta o cabelo? Sim, você faz a barba? Claro, né? Você corta a unha? Você toma banho? O ser humano que vai para a academia, que se alimenta bem, que come tudo que ele tem que comer, que toma as vitaminas, é um cara muito mais bem cuidado do que um cara que não escova os dentes, não se penteia, não toma banho, está largado, né? Então, o jardim é a mesma coisa. E aí eu pego o que você falou, manutenções preventivas. Quando a sua porta abre e fecha e fez 200 ciclos ou 200 mil ciclos, e ali você sabe, dentro da sua inteligência, que está na hora de uma manutenção, ela é preventiva, ela não é corretiva, porque o preventivo é mais barato. E aí o que a gente vê hoje em dia é: as pessoas querem o verde, querem a vida, querem essa coisa linda e exuberante, contratam, fazem, mas muitas vezes, quando ele olha e fala, está bonito, deixa a manutenção para depois. Ah, mas está bonito, deixa para depois. E isso é que quando o depois, ele te gera uma manutenção corretiva, que é quase uma reforma, né? Então, o preventivo, esse plano, né, de ação para você estar deixando a coisa sempre bonita, é o que a gente faz com a gente. É cortar o cabelo a cada 30, 45, 60 dias, ou ir no barbeiro, enfim, é isso. Mas isso evolui, né? Evoluiu. Se cortava o muito. cabelo menos, hoje se corta mais, as sim. necessidades mudam, e eu acho que isso também vai acompanhando, e a própria necessidade de fazer isso também muda, né? É isso aí. E acho que é uma evolução social, a sociedade evolui para isso, né? Sim. As cidades são muito mais verdes do que, né? Se preocupam muito mais. Primeiro a gente derruba tudo e depois a gente volta a colocar, mas tá bom, né? O processo, pelo menos, a gente vê uma luz no fim do túnel, né? Somos nós. Bem, agora, então, para fechar um pouquinho, agora eu vou te fazer uma pergunta. Chay, você é engenheiro, nós estamos aqui falando de arquitetura, falando, não, o que eu vou falar de arquitetura? O Chay me falou, né? O que eu vou falar de arquitetura? Eu falei, não, você fala do que você sabe falar, né, Chay? Mas aí eu queria agora ouvir a sua opinião sobre... Porque, claro, você lida muito com um arquiteto, com sonhos e loucuras dos arquitetos, mas como você vê que a arquitetura pode influenciar nessa mudança, nessas cidades, nessa adaptação, né? Como que você vê isso? Bom, eu acho que toda ciência ela é muito importante, né? Eu sou químico, né? Então a renovação que a química traz para mim, ela é muito forte, porque a gente sabe que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então eu acho que o alinhamento entre os materiais pensados para serem usados nesses novos edifícios, eles têm que ser materiais sustentáveis, recicláveis, reutilizáveis, remodeláveis, né? Eu acredito que a tendência é que o ser humano ele nunca vai parar de produzir, mas ele pode voltar e aproveitar aquilo que ele deixou lá atrás e transformar numa nova coisa, né? Eu acho que muito do conceito da arquitetura também é isso, né? Porque o que a gente está falando aqui? A gente veio de uma evolução das cavernas,
passou pela natureza, achou o ferro, fez a primeira edificação e agora a gente está voltando para o mato. Você entendeu? Eu acho que nós voltamos para a nossa essência, né? Exatamente. Voltamos para a essência e a gente acaba no mesmo assunto, mas a gente acaba na nossa essência de ser humano. É isso, Exatamente. né? Na de ser nós mesmos, de ser indivíduos e de ser humano, né? Sim. E aí até, pegando esse gancho, falando de tecnologia. A tecnologia também, né? Nós falamos, a evolução da tecnologia é voltar a ser humano. E aí, a inteligência artificial, na verdade, é isso. É buscar ser humano, né? É buscar retomar, ou seja, você fazer com que a tecnologia responda como um ser humano. Então, nós estamos adaptando tudo o que nós fizemos desde essa evolução toda em voltar na nossa essência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que agora fala em reconhecimento facial, toda essa questão da tecnologia, da inteligência, dos algoritmos, né? O novo... né, a gente fala agora dos algoritmos como... Não sei se é um fantasma ou... eu não sei ainda se é bom, se é o mocinho ou o bandido da história. Mas eu acho que a inteligência artificial dentro dessa tecnologia faz... Queria que o que você acha disso e como que você acha que isso influencia? Bom, primeiro, Fábio, que provavelmente você vai receber um anúncio sobre algoritmo, hoje ainda no Instagram. Sim, com certeza. Cara, falando assim, tecnologia é muito amplo, né? Tecnologia, a gente tem hoje um computador na nossa mão, todo mundo. Eu tenho 2, na verdade. Mas eu compartilho da mesma sensação que a sua. Eu acho que eu tenho a impressão que a tecnologia, a gente avançou muito rápido nos últimos anos. Claro, a gente conquistou coisas incríveis graças à tecnologia. Eu acho que hoje a tecnologia é um facilitador para muita coisa, e não só falando agora de edifício ou dos acessos, mas como ser humano, eu acho que, de fato, a gente parou, pensou, acho que a tecnologia está indo mais rápido do que a gente. E a gente precisa usar agora ela para a gente voltar a ser humano. Você falou do mato, é o nosso instinto animal. Nós somos animais. A nossa essência, né? Nossa essência. Nós somos animais racionais, mas somos animais. Né? O porquê que a gente corta o cabelo e faz a barba? Porque vai continuar crescendo. Todo mundo é um pouco do mato, André. Alguns são mais que outros, André. Mas claro, Fábio, quando a gente fala de tecnologia, você falou de algoritmo, inteligência artificial, reconhecimento facial, a gente fala muito de segurança, né? A gente não está nem falando agora de shopping, mas recentemente a gente começa a falar de LGPD, né? Porque a tecnologia chegou um momento de... Peraí, mas e o meu ser, né? Eu não tenho mais privacidade, eu não tenho mais nada. Eu acho que isso como tecnologia como um todo, vai continuar existindo, está em evolução, porque a gente aprendeu que isso nos ajuda como empresários, como pessoas, que seja, mas a gente vai aprender a controlar isso, né? E não ser uma besta solta por aí, e a gente vai aprender a domar isso. Isso eu acho que é a tendência. Sim, é o nosso papel, né? Nosso papel é de contribuir nessa mudança, nessa transformação, seguindo essas tendências e interpretando as tendências. E tem uma frase que a gente usa e que eu gosto muito, de que nós como arquitetos, se nós temos que construir alguma coisa, que seja um legado, que seja alguma coisa que fique, que seja boa. Porque a nossa passagem é muito momentânea, né? Nós somos muito insignificantes dentro disso tudo. Eu acho que é o nosso papel de, né, deixar nossa pegada, que seja pelo menos alguma coisa, né? Que seja alguma coisa que... Eu vou até fazer um comentário. Você perguntou qual que é o papel da arquitetura, né? Você perguntou para o Thiago. Eu até comentei num call que a gente teve um dia, que eu falei assim, para mim, você tem vários produtos, várias soluções, hoje o Vertigarden e outros produtos, da porta ao concreto, tudo, e a arquitetura é a cola. Para mim, assim, a arquitetura é a que fala, isso funciona com isso, claro, ela sempre com apoio, né? Mas ela fala, isso é o sonho. E aí a gente ajuda a fazer o sonho a se tornar realidade. É isso mesmo. Como tudo, é um trabalho coletivo, como nós somos, né? Seres que nascemos para viver em sociedade, em coletividade.
E aí com isso a gente termina. Eu agradeço vocês, foi muito legal o papo. Esses papos podem se estender muito. Com certeza. E eu queria agradecer vocês, agradecer o apoio, agradecer a participação, o sucesso que está sendo o evento e a participação. E eu queria agradecer todo mundo que está aqui também. Obrigado por esse dia. E aproveitando, agradecer a Abrace, agradecer toda a equipe da Abrace, agradecer a Kelly, que ajudou a gente, agradecer a Verônica, que está ali, que sem ela nada disso seria possível, né, Vê? Obrigado. E obrigado a toda a equipe, eu também estendo a toda a equipe de vocês que trabalhou, toda a equipe da Sul Metais que trabalhou aqui para poder fazer. Eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente tangibilizar ideias, porque uma ideia todo mundo tem. As ideias, claro, sem mais, menos, melhores ou piores, mas o mais difícil é tangibilizar, levar ela para a realidade. E ser realizador hoje, eu acho que é a diferença, porque ideias boas todo mundo pode ter. O que é fazer com que elas sejam realidade, ainda que seja dentro de um ambiente ou dentro de um limite. Mas eu acho que o nosso papel é realizá-las. Eu acho que aqui a gente realizou uma e nós estamos terminando esse evento. Eu estou muito feliz com o resultado. De novo, agradeço a todo mundo. Obrigado a todos. E aí a gente termina, então, mais esse último talk falando de arquitetura e abrindo esse espaço. Espero que esse espaço continue e a gente tenha esse espaço dentro da Abrace para falar um pouco disso. Obrigado a todos. Obrigado, gente.